Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Ex-atleta confirma que pagou R$100 mil em dinheiro vivo na compra de imóvel de Flávio Bolsonaro. E senador eleito diz em entrevista exclusiva à Rede TV por que fez diversos depósitos de R$2 mil. Em viagem ao Fórum Econômico Mundial em Davos, presidente Jair Bolsonaro afirma que quer negócios sem viés ideológico. Estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. General Mourão assume presidência pela primeira vez e afirma que tempo de serviço para aposentadoria de militares deve aumentar. 2 pessoas morrem e 7 estão desaparecidas depois de fenômeno conhecido como cabeça d'água atingir o Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. Militares da Guarda Nacional Bolivariana se rebelam contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e são detidos. Framboesa de Ouro divulga os indicados. John Travolta, Bruce Willis, Johnny Depp e até mesmo Donald Trump estão na lista dos indicados ao prêmio dos piores profissionais do cinema. Estas e outras notícias você acompanha já já no Rede TV News. O vice-presidente general Hamilton Mourão assumiu pela primeira vez a presidência da República. Ele ficará no exercício do cargo até sexta-feira, quando Jair Bolsonaro retorna da viagem à Suíça. Hamilton Mourão assumiu a presidência no domingo à noite, assim que Jair Bolsonaro deixou o espaço aéreo brasileiro em direção à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial. Há 2 anos e meio, um vice não assumiu o cargo. A cadeira estava vaga desde que Michel Temer passou a ser presidente. Um dos primeiros compromissos de Mourão foi uma entrevista à Rádio Gaúcha. Ele falou sobre mudanças na aposentadoria dos militares e afirmou que o tempo de serviço deve aumentar. Essa questão da permanência por 30 anos no serviço ativo, ela eu acho que irá mudar. Acho que vai aumentar aí, né? Não é lícito com a sociedade você ter alguém que se aposenta com 44 anos. Atualmente, um militar precisa trabalhar por 30 anos para ter direito à aposentadoria integral. Ou seja, ele vai para a reserva com uma aposentadoria equivalente ao salário que tinha no final do período de ativa. A expectativa é que a proposta de mudança na Previdência dos militares aumente o tempo de serviço de 30 para 35 anos. Mas nenhuma mudança é certa, já que boa parte dos militares pressiona Bolsonaro para que nenhuma alteração seja feita. Hamilton Mourão também comentou o decreto editado na semana passada que facilita a posse de armas. Essa questão da flexibilização da posse de arma, né, eu não vejo como uma questão de medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como atendimento de promessa de campanha do presidente e que vai ao encontro dos anseios de grande parte do eleitorado dele. Mesmo como presidente em exercício, Mourão continua despachando no gabinete da vice-presidência e demonstrou bom humor ao chegar no trabalho. Extrema satisfação que o Flamengo venceu ontem e o Botafogo perdeu. Abraço aí. Ao longo do dia, ele recebeu militares e embaixadores e, ao falar com a imprensa, evitou se manifestar sobre as suspeitas de movimentações financeiras indevidas do filho do presidente, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, mas reafirmou que esse assunto não interfere no governo. Esse assunto eu não comento mais, tá? Não vem para cima do governo, é um problema do Flávio. Flávio vai resolver isso aí. Estão tentando afastar esse assunto do Planalto. Na questão das aposentadorias dos militares, até agora há 2 coisas concretas: pressões e muitas dúvidas. Outra coisa, esse costume de o vice assumir quando o presidente viaja é totalmente desnecessário. Isso se justificava quando as viagens eram longas, muitas vezes de navio, e as comunicações precárias. Mesmo longe, o presidente continua sendo presidente e tem condições de se informar instantaneamente e tomar qualquer decisão.
Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que finalmente está de volta das férias. Seja bem-vindo, Reinaldo. Sentimos a sua falta, férias muito longas. Vou deixar aqui meu protesto. Pronto, falei. Mas olha, essa política não nos deu um dia de descanso sequer, né? E você disse hoje que o general Mourão falou duas coisas corretas como presidente em exercício. É isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite, telespectadores. Com saudades de todos vocês, daqueles que nos acompanham, de vocês dois em particular, porque meus colegas de trabalho, a turma da redação. Estou de volta. Olha aqui, sim, Amanda, disse duas coisas corretas, né? Na verdade, ele falou se referiu a três coisas relevantes, né? A primeira delas, sobre o decreto de armas do Jair Bolsonaro. Disse o general Mourão que não se trata de uma política de combate à violência. Dou os parabéns ao general, porque foi isso o que eu escrevi nesse tempo, enfim, que eu fiquei longe da TV de férias, mas ainda assim o blog, né, que está na RTV, na página da RTV, hospedado ali, escrevi a respeito e sempre disse o seguinte: política de posse de arma ou de porte de arma não é uma política de segurança pública, mas a posse de arma diz respeito a um direito individual, que é ter a arma na sua casa. O porte de arma, aí sim, que é circular com a arma, diz respeito à questão de segurança pública e o Bolsonaro não poderia mudar o porte de arma por decreto, porque isto é regulado por lei, só uma outra lei pode mudar. O general, comentando sobre a possibilidade de haver mudanças nessa área, que teria de passar pelo Congresso, ele disse, vamos ver o que o Congresso pensa, mas claramente ele deixou entrever que não é um entusiasta da ideia. Aliás, você que me acompanha, nenhum dos militares é entusiasta da ideia de armar a população, até porque já é uma população armada até os dentes, infelizmente armada de maneira ilegal. Haverá uma medida provisória para legalizar essas armas, quem quiser legalizar, mas é claro que aumentar a circulação de armas não é uma boa ideia. Todos os estudos técnicos, sem exceção, nem mesmo para fazer um remédio, para fazer uma vacina, indicam que a circulação de arma, o aumento da circulação, leva a um aumento de eventos com arma. Portanto, o general Mourão diz a coisa certa e diz aquilo que escrevi, e os bolsonaristas ficaram bravos comigo quando eu disse: não é política de segurança pública, contrariando, aliás, o que disse o presidente ao assinar o decreto. Decreto que, noto à margem, a diferença que dizem por aí, não tem nada de ilegal. O decreto sobre a posse, ele podia mudar, porque ele está mudando outros decretos. Portanto, neste particular, não há nenhuma correção a fazer. Mourão também falou sobre a previdência dos militares, que é um problema grave no Brasil, né? Os militares contribuem hoje apenas 30 anos. Ele defendeu que essa contribuição seja aumentada para 35%. Eles contribuem com apenas 7,5%. Ele defendeu que seja 11%. E há uma questão até agora que não foi tocada, que é a pensão das filhas dos militares. Não tenho tempo de explicar no detalhe aqui, mas a diferença do que dizem por aí ainda está em vigor e consome mais de 5 bilhões por ano, o que é um escracho, convenham, porque isso é mais do que os militares contribuem, porque não as filhas de outras categorias profissionais. E, finalmente, disse que o caso de Flávio Bolsonaro não diz respeito ao governo. Infelizmente, ele sabe que isso não é verdade, ele nem poderia dizer outra coisa, diz respeito sim. Flávio Bolsonaro, apareceu alguém para endossar a versão sobre aqueles depósitos de R$2.000. Mas o problema grave não é esse. O problema grave é que o assessor dele, o ex-assessor Fabrício Queiroz, movimentou 7 milhões de reais em 3 anos. Quem vir a casa do Fabrício na Zona Oeste do Rio de Janeiro vai saber que ele não tem dinheiro para movimentar 7 milhões em 3 anos. Infelizmente, até agora, Flávio não explicou, Fabrício não explicou, ninguém explicou nada. Ao contrário, resolveu recorrer ao Supremo para brecar a investigação. É claro que isso diz respeito ao governo e é claro que isso precisa de uma resposta.
O general deu 2 respostas certas, disse 2 coisas certas, e uma terceira coisa, ele disse aquilo que lhe cabe dizer no exercício da presidência. E as nossas atenções agora estão com o Bolsonaro, que vai discursar amanhã em Davos. Hoje é apenas um jantarzinho gostoso. Estou feliz de estar de volta. Beijos para vocês, beijo para Amanda, beijo para o Boris. Até amanhã. Obrigado, Reinaldo. Até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Davos, na Suíça, com o objetivo de resgatar a confiança no Brasil diante dos maiores investidores e líderes mundiais. É a primeira viagem internacional de Bolsonaro como presidente. Veja na reportagem do enviado especial da Rede TV à Suíça, Luciano Júnior. O Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda-feira e vai até sexta. Boa parte do PIB mundial e algumas das principais lideranças estão aqui. São ao todo 3.000 participantes. O tema este ano será a globalização 4.0 e seus desafios geopolíticos. É a 4ª revolução industrial com inteligência artificial num planeta muito mais interligado. Jair Bolsonaro já está aqui em Davos e nesta terça-feira começa sua participação com um discurso na sessão plenária do Fórum. A agenda do presidente estará focada para a defesa da abertura econômica, a reforma da Previdência brasileira e também o combate à corrupção. O presidente voou acompanhado dos ministros e um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, como mostra essa foto publicada em rede social. O Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos e, em especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. É o nosso commodity mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. O presidente deixou claro que os detalhes da agenda econômica estão com Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido e ele vai anunciar a partir do momento que tiver certeza que faremos boas privatizações. Bolsonaro não quis adiantar muitos pontos do discurso que fará amanhã, apenas que será curto e objetivo e que teve a contribuição de vários ministros. Ele disse ainda que será um pronunciamento para reforçar que sua chegada ao poder representa uma guinada do Brasil para uma agenda liberal. De Davos, na Suíça, Luciano Júnior para o Rede TV News. Davos funciona como uma espécie de vitrine dos principais problemas mundiais, especialmente da economia. O presidente Bolsonaro é alvo de grande curiosidade no fórum. Ele leva consigo pelo menos 2 joias da coroa. Paulo Guedes, um liberal cujas declarações soam como música suave para potenciais investidores, e Sérgio Moro, que chefia o combate à corrupção. Alguns analistas estranham o paradoxo da oposição entre o que diz Guedes, pró-globalização, e o que pensa o chanceler Ernesto Araújo, que é contra. Mas quem vai dar o norte do governo que está começando é o presidente Bolsonaro, que de ingênuo não tem nada. A Suprema Corte da Venezuela declarou nulos todos os atos do Congresso do país desde a posse do novo presidente da casa. Também hoje, militares do país que se rebelaram contra o governo de Maduro acabaram presos. Quem mostra é a repórter Luciana Tadeu. Neste vídeo gravado em um quartel da Guarda Nacional, um militar armado que se identificou como sargento diz não reconhecer o atual governo e chama a população para as ruas. O povo de Venezuela aqui está unida para restabelecer o hilo constitucional. Segundo as Forças Armadas, ele fazia parte de um grupo reduzido de rebeldes. Os militares teriam roubado um lote de armas de guerra, ameaçado e sequestrado 4 agentes, mas acabaram presos.
Horas depois da prisão de insurgentes, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano considerou nulos atos da Assembleia Nacional. O Judiciário não reconhece a nova cúpula do Legislativo, liderada por Juan Guaidó. Há 10 dias, ele se declarou o presidente interino do país, logo após a posse de Nicolás Maduro para o segundo mandato. A Assembleia Nacional não tem junta diretiva válida. Entre as medidas consideradas nulas está a anistia a civis e militares que colaborem com o que chamam de restituição da democracia no país. Desde 2016, o Judiciário considera que a Assembleia Nacional está em desacato. Para a oposição, o Supremo do país é controlado por Maduro. Na chegada a Davos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar a situação do país e disse esperar a substituição no poder em Caracas. Eu estou sabendo que a Venezuela está com problemas, não é de hoje, e nós esperamos que rapidamente mude o governo da Venezuela. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Maduro permanece chefiando a ditadura da Venezuela enquanto tiver o apoio dos militares com quem divide o poder e seus bônus. Nessa história, há duas coisas preocupantes. A nota do fim de semana do Itamaraty, uma nota contra Maduro, fora de qualquer contexto diplomático. E há setores que gostariam de uma guerrinha contra Maduro envolvendo Brasil, Colômbia e Paraguai. É os Estados Unidos usando esses três países como a mão do gato. E a outra coisa é que a Venezuela cobiça parte do território da Guiana lotado de petróleo, na velha tese de que o inimigo externo aplaca descontentamentos internos. 11 pessoas morreram na Síria após ataques aéreos feitos por Israel. A operação foi lançada contra postos de defesa da Síria e alvos iranianos no país. Os bombardeios duraram cerca de 1 hora. A Rússia, aliada do regime do ditador Bashar al-Assad, afirmou que 30 mísseis foram interceptados. Segundo Israel, a ação é uma resposta a ataques iranianos contra o território ocupado das colinas de Golã. Pelo menos 5 militares da Aliança Árabe Curda, apoiada pelos Estados Unidos, morreram em um novo ataque na Síria. 2 militares americanos ficaram feridos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. Na semana passada, outro ataque do grupo extremista já havia deixado ao menos 15 mortos, incluindo 4 norte-americanos. 2 pessoas morreram depois que um fenômeno conhecido como cabeça d'água atingiu o Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. O fenômeno aconteceu no fim da tarde de domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cabeça d'água começou no alto do parque e desceu para a área conhecida como Paraíso Perdido, local turístico muito procurado durante o verão. A Defesa Civil informou que choveu de 10 a 15 milímetros na região e o nível do rio Campo Belo subiu 3 metros. A água pegou os banhistas de surpresa. O corpo de José Soares, de 55 anos, foi retirado ontem das margens do rio. Já o de Júlia Machado Miranda, de 18 anos, foi encontrado hoje de manhã a 300 metros do local. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a cabeça d'água acontece depois de uma chuva forte que aumenta o nível do rio, provocando uma forte correnteza. E no litoral norte de São Paulo, um adolescente morreu ao ser atingido por um raio. A Gabriela de França tem mais informações. Oi, Gabi. Isso mesmo, Amanda. Boa noite para todo mundo. Olha só, a gente começa hoje com essa triste notícia, né? 2 adolescentes estavam acampados em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no Morro do Baepi, quando durante uma tempestade um raio atingiu os 2 jovens. Um deles perdeu a consciência, mas conseguiu se recuperar e acionou o corpo de bombeiros. O outro, Felipe Fonseca, de 17 anos, não resistiu e morreu. Bom, gente, nessa época do ano aumentam mesmo aí os trovões e raios, por isso é importante tomar muito cuidado
cuidado. O Brasil é campeão de raios, a cada ano são 5 milhões e cerca de 130 mortes. Por isso, se o tempo fechou, começou uma tempestade, procure imediatamente um abrigo. Nunca fique dentro da água, dentro da piscina, do mar, nem debaixo de árvore, de guarda-sol, porque esses locais funcionam como um para-raios, O raio ele costuma procurar um ponto mais alto. Se não conseguir procurar um abrigo, a recomendação é ficar nessa posição, agachado, numa posição fetal, abraçando aí os joelhos, para se proteger dos raios. E dentro do carro, gente, é o melhor local para se proteger dos raios. Ficam aí algumas dicas e recomendação. Bom, vamos ver como é que fica então o tempo amanhã em todo o Brasil. Tem previsão de pancadas de chuva em grande parte do Brasil. A chuva deve ser forte aí com ventania e raios, especialmente aqui nos estados do norte, principalmente entre o Acre e o Maranhão. O tempo volta a ficar mais aberto, firme aí em grande parte do sul do Brasil. No Mato Grosso do Sul, tempo firme também, sem chuva aí, tempo seco, entre o norte aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a metade de leste de Minas, em grande parte do Nordeste. Nordeste, onde uma massa de ar seco ganha força e, com isso, diminuem as condições de chuva nos próximos dias. Então, vamos lá para Fortaleza, no Ceará, onde depois da chuvarada dos últimos dias, a semana passada, amanhã o tempo fica firme, o sol brilha o dia todo, máxima de 32 graus. Agora, em Minas, em Belo Horizonte, continua bastante quente nessa terça-feira, viu? 31 graus de máxima, muito sol. Tem chance de chuva só para o finalzinho do dia. Agora, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, deve bater recorde de calor nessa terça-feira, máxima prevista de 36 graus. E continua bastante quente amanhã em todo o centro-oeste do Brasil. A gente vai ver aí, olha, em Cuiabá, máxima de 37 graus, 31 graus amanhã na capital paulista, também em Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro, máxima de 36 graus. Rio de Janeiro hoje, que atingiu novamente os 40 graus, com sensação térmica, gente, de quase 50 graus. Muito quente. A prefeitura tem recomendado o pessoal se hidratar bem para aguentar e resistir esse calorão, porque, olha, nem sinal de alívio, viu, gente? Derreti só de ouvir, Gabi. Uma boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. A madrugada foi de eclipse total da Lua, que pôde ser visto no Brasil e em várias partes do mundo. O fenômeno teve início à 00h36, no horário de Brasília, e às 2h30 chegou à fase total, a chamada lua de sangue, quando o satélite fica completamente na sombra da Terra e ganha tons avermelhados. Quem perdeu vai ter que esperar até 2021 para acompanhar o próximo eclipse lunar total. O WhatsApp vai limitar, a partir de hoje, o reenvio de mensagens pelo aplicativo de 20 para 5 contatos por vez. A restrição vale para todos os usuários do aplicativo. De acordo com a empresa, a medida visa combater a disseminação de boatos e notícias falsas, as fake news, por meio da plataforma. A Marinha do Brasil abriu um procedimento administrativo para apurar um vídeo que circula na internet em que um grupo de militares dança a música O Nome Dela é Jennifer, do cantor Gabriel Diniz. Isso aconteceu num navio oficial no Rio de Janeiro. Em nota, a Marinha classificou o comportamento dos militares como completamente incompatível com as tradições e informou que abriu um procedimento administrativo cuja conclusão certamente conterá as propostas pertinentes às correções no inaceitável comportamento. Segundo a Marinha, durante a gravação, os militares estavam em estágio de mar. Um vídeo gravado pela passageira de um veículo em Diamantino, no Mato Grosso, mostra o motorista de uma caminhonete em zigue-zague na BR-163. Ele percorre vários quilômetros cruzando a pista de um lado para o outro. Pouco depois, invade a pista contrária e bate de frente com uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o jovem de 22 anos estava embriagado e não tem carteira de habilitação. O rapaz foi preso ao deixar o hospital. Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio horas antes em Lucas do Rio Verde, também em Mato Grosso.
Em entrevista a Boris Casoy, Flávio Bolsonaro negou a existência de irregularidades nas transações em sua conta bancária. O senador eleito foi questionado pelo jornalismo da Rede TV sobre os 48 depósitos de R$2.000 cada e por que eles foram feitos em espécie. E esse total de 48 depósitos na sua conta são R$96.000. Isso é tido como uma velha prática de dividir o dinheiro com os funcionários do gabinete. Na verdade, está se vendendo uma narrativa de que a origem desse dinheiro seria o quê? Seria do meu ex-assessor, que sacava tudo e depositava na minha conta. É uma mentira, um absurdo que eu provo com isso aqui, Boris. Como é que, olha só, vamos lá. Que prova Deixa eu mostrar para você. Eu quero explicar qual é a origem desse dinheiro. Primeiro que eu sou empresário. Então, eu movimento no ano, eu recebo no ano do lucro dessa minha empresa muito mais do que eu recebo como deputado. Mas então, todos os depósitos foram feitos em dinheiro. Sim, mas na Assembleia Legislativa. No comércio você pega dinheiro em espécie, eu tiro dinheiro em espécie da minha empresa também, não tem problema nenhum nisso. Então, qual é a origem? É a minha empresa e o imóvel que eu vendi, que está aqui a escritura. Valor do imóvel, R$2.400.000. Então, a origem desse dinheiro, Boris, que é dinheiro que é meu dinheiro depositado na minha própria conta, estão conseguindo criminalizar isso. Dinheiro meu depositado na minha conta. E por que é de R$2.000 em R$2.000? Porque quando você vai no caixa eletrônico, o envelopinho lá para você botar o dinheiro, o limite são R$2.000. Então se colocava de R$2.000 em R$2.000. Você acha que se fosse um dinheiro ilícito, eu ia depositar na minha conta? E por que em espécie e não em cheque? Uma parte disso aqui eu recebi em espécie, eu pego o dinheiro em espécie também na minha empresa. Não tem mistério, não tem origem, está declarado. Olha só, vamos explicar o que é fácil explicar. Eu só não posso, Boris, dar para vocês o documento, porque isso aqui eu vou apresentar à autoridade competente num processo sigiloso. Mas eu faço questão de mostrar aqui, um documento da Caixa. O que é isso aqui? Eu comprei um apartamento na planta, Boris, e aí você é obrigado a fazer o financiamento com a construtora. Quando você tem uma BITS desse apartamento, eu fui buscar um financiamento com taxas melhores condições, né, para financiar esse apartamento. Eu fui para a Caixa. Como é que funciona? Que é isso aqui, que é um pouco mais de R$1 milhão. A Caixa paga a minha dívida com a PDG e eu deixo de ser devedora dela e passo a dever para a Caixa. Isso é um financiamento imobiliário. O que importa para a população é isso. Os fatos existiram ou não, e o senhor está dizendo que ambos os fatos citados não existiram. Eu quero provar tudo agora. Eu quero provar. Onde é que eu vou provar? É no MP do Rio ou no MP Federal? Não estou me escondendo atrás de foro, não fui no Supremo pedir foro privilegiado. Fui lá consultá-lo para eu saber onde é que eu vou. E lógico, no meio dessa reclamação, que é o nome técnico, Boris, eu estou relatando todas essas coisas absurdas e ilegais que foram cometidas contra mim. O que está acontecendo comigo é um negócio sem precedentes. A velocidade com que as coisas acontecem. Eu fui intimado no dia 7 de janeiro para comparecer no dia 10 para informar o Ministério Público. Aí daqui a pouco, quando eu começo a entender o que está acontecendo, já começa a vazar informações sigilosas minhas. Quer dizer, onde é que isso vai parar? Eu só quero que cumpra a lei comigo. Mais nada, mano. Você pega para ver, né, o caso aí do meu ex-assessor. O tempo todo a mídia batendo lá atrás, né? Parte da mídia. Que movimentou R$1.200.000. Não, foram 600 mil que entraram, 600 que saíram. Então não tenho como falar, né, se ele está certo, se ele está errado. A explicação plausível que ele me deu. Isso é um movimento. Claro. A soma dos 600 e 600. Mas aí como é que se passa isso? Movimentou 1.200.000. Então a explicação plausível que ele me deu foi o seguinte: olha, eu depositava na minha conta o dinheiro da minha família, que os familiares dele estão empregados comigo. Então é um pai gerindo o dinheiro da família. Se você somar tudo, dá quase R$600 mil. O restante eu vou explicar, uma situação não tem nada de ilegal. Eu falei, não tem nada de ilegal, tá bom. Eu falei, ele deu uma explicação plausível, mas ele não tem que convencer a mim, tem que convencer o Ministério Público. Então, assim, eu não tenho o que falar de terceiros, eu não tenho responsabilidade sobre ele vai ter que explicar, quanto mais ele demora, pior para mim. Mas eu não posso falar por ele. Desculpe insistir, mas a busca é esclarecer. Essa rachadinha, então, o senhor garante que não existia? No meu gabinete não existe isso. E se eu soubesse de alguma coisa, era o primeiro a denunciar e mandar prender, Boris. O senhor acha que um dos objetivos é atingir o seu pai? Não tem mais a menor dúvida. O Brasil, alguém tem dúvida disso? É só você olhar como eu estou sendo tratado, como os outros estão sendo tratados. Eu realmente queria levar isso aqui tudo à autoridade competente para esclarecer, né, que eu não tenho nada a ver com isso, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, quem cometeu algum erro tem que ser punido sim,
Tudo tem que ser esclarecido, a população merece isso, mas tudo dentro da lei, respeitando a Constituição. Mais uma vez, eu não quero privilégio nenhum, eu só quero ser tratado como um cidadão normal, né, que tem condições ali de responder as coisas no procedimento, respeitando a lei. Isso não pode virar uma caça às bruxas, uma perseguição, deixou de ser investigação para virar uma perseguição contra a minha pessoa para atingir o presidente da República, eu não tenho mais dúvida disso. Embora a Globo News tenha dito que nessa entrevista não foram feitas todas as perguntas necessárias, a Rede TV esclarece que fez um trabalho profissional e isento. Eu fiz todas as perguntas que o momento requeria, algumas até de forma incisiva. Basta conferir na entrevista que está no nosso YouTube. Flávio Bolsonaro deu a sua versão sobre todas as dúvidas que pairavam. No entanto, não quis exibir documentos que ele mostrou, mas que subsidiariam suas afirmações. Ele apenas mostrou que os documentos existiam. Disse que os apresentará antes às autoridades competentes. De posse de toda a documentação e do resultado das investigações, o Ministério Público e a Justiça não terão dificuldades em concluir onde está a verdade. Bom jornalismo é o que faz as perguntas isentas e imparciais e não o jornalismo inquisitivo que almeja obter respostas que gostaria de ouvir do entrevistado. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse hoje que Flávio Bolsonaro e outros 26 deputados estaduais são investigados na área civil e que não houve quebra de sigilo do senador eleito. O comprador do apartamento de Flávio Bolsonaro confirmou a versão do senador eleito e disse que pagou R$100 mil em dinheiro vivo. O ex-jogador de vôlei de praia, Fábio Guerra, confirmou que pagou R$100 mil em dinheiro a Flávio Bolsonaro para quitar a compra de um apartamento na zona sul do Rio. A quantia foi repassada entre junho e julho de 2017, período em que o relatório do COAF aponta movimentações suspeitas no total de R$96 mil. A declaração vai ao encontro das justificativas apresentadas pelo senador eleito. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça do Rio afirmou que Flávio Bolsonaro e outros 26 deputados estaduais citados no relatório do COAF ainda não são oficialmente investigados pelas movimentações financeiras atípicas. Nesse primeiro momento, nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. E esses fatos, uma vez ampliados, explorados, é que eles vão se direcionando para pessoas. E a partir daí eu posso instaurar uma portaria com segurança, indicando diretamente a pessoa certa. Todos, no entanto, são investigados na área civil. O procurador também afirmou que o Ministério Público não quebrou o sigilo de nenhum deputado e nem cometeu nenhuma irregularidade. Se alguém cometeu alguma quebra de sigilo, alguma irregularidade, definitivamente não foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e sim o COAF, que, repito, encaminhou ao Ministério Público essa documentação espontaneamente, de ofício, através do protocolo que existe entre as agências de inteligência. Segundo o Procurador-Geral, Flávio Bolsonaro recebeu um ofício para escolher data, horário e local para ser ouvido. O relatório de 422 páginas chegou ao Ministério Público em janeiro, anexado aos documentos da Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato que investiga corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos envolvendo o governo do Rio e a Assembleia Legislativa. Além de Flávio Bolsonaro, que na época era deputado, e outros 26 parlamentares, aparecem os nomes de funcionários, assessores e ex-servidores que teriam feito operações suspeitas. Em nota, a defesa de Paulo Guerra disse que a compra do imóvel foi feita de forma transparente e dentro do que determina a lei e que a operação imobiliária foi registrada em todos os órgãos de controle. No Ceará, já são 21 dias de violência. Nesta madrugada, os criminosos incendiaram ônibus, um caminhão de lixo e até escolas. Em Itarema, no norte do estado, um ônibus e 2 escolas públicas foram incendiados durante a madrugada.
Nesta unidade, o fogo destruiu livros, eletrodomésticos, cadeiras e mesas. Em São Benedito, a 300 quilômetros de Fortaleza, uma subestação de energia foi incendiada. No domingo, um caminhão de lixo foi queimado na cidade de Jaguaraúna, a 170 quilômetros da capital. O veículo ficou completamente destruído. Na periferia de Fortaleza, este ônibus foi atacado por bandidos. Eles incendiaram parte do veículo, mas o corpo de bombeiros conseguiu impedir que o fogo se alastrasse. Durante a tarde, 2 homens armados tentaram incendiar uma van de transporte alternativo no bairro de Janguruçu, mas o fogo foi controlado. Desde o dia 2 de janeiro, mais de 200 ataques foram registrados e pelo menos 400 pessoas foram presas. O Estado ganhou reforço na segurança com homens da Força Nacional, PMs da Reserva, policiais rodoviários e até agentes penitenciários. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os ataques são uma retaliação de membros de facções criminosas a medidas mais duras que estão sendo adotadas dentro dos presídios do Estado. Começou hoje o julgamento de um crime de feminicídio em Belo Horizonte. No final de semana, os mineiros presenciaram mais um caso de agressão a mulheres. A vítima foi atacada pelo ex-marido no interior do estado e internada em estado gravíssimo. O homem queimou a mulher, gente, faça alguma coisa. A imagem é forte. Vizinhos se desesperaram ao encontrar a mulher caída na rua com queimaduras em 80% do corpo e várias perfurações à faca. O caso foi no sábado em Jampruca, no interior de Minas. Jocilene Alves foi atacada pelo ex-marido, Sérgio Ganda, que não aceitava o fim do casamento. O agressor também teve queimaduras nas pernas. Nessas imagens, ele aparece escalando a torre da igreja onde tentaria se matar. Ele foi medicado e detido. Em Belo Horizonte, começou o julgamento do assassinato da advogada Monalisa Camila Silva, de 35 anos. Familiares e amigos protestaram do lado de fora do fórum. Justiça! 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 Monalisa foi morta a facadas pelo ex-companheiro Flávio Santos da Silva, de 37 anos, que foi preso em flagrante. O crime foi em julho do ano passado no escritório da vítima. Bateu nela, desacordou ela, entrou lá dentro da nossa casa, pegou a faca e deu 2 facadas no pescoço dela. Ele trancou o escritório de novo, voltou para casa, ligou para a polícia e se entregou. Monalisa e Flávio tiveram um relacionamento de 15 anos e se separaram um mês antes do crime. A mulher já tinha uma medida protetiva por ameaças e comportamento agressivo do suspeito. Segundo o Ministério da Justiça, o número de processos que envolvem violência doméstica chega a 1 milhão em todo o país. Só no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher registrou 92 mil denúncias de agressões. 30% a mais que em 2017. A pena para esse tipo de crime varia entre 12 e 30 anos de prisão e pode aumentar nos casos de descumprimento de medidas protetivas. A violência ela é desnecessária, né? O diálogo tem que prevalecer e o outro saber que existem limites, né? Entre os seres humanos. O que a gente pede realmente é o básico, é o respeito. Um homem foi preso em flagrante por matar uma travesti, arrancar e guardar o coração dela em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia, Caio Santos Oliveira, confessou que matou Genilson José da Silva, arrancou o coração e levou para casa. Ele diz que teve relações sexuais com a travesti e, em seguida, recebeu um chamado divino para matá-la. Segundo a polícia, o autor do crime foi encontrado andando na rua, desorientado, sob efeito de drogas e álcool. Buscas na casa dele localizaram um coração debaixo do guarda-roupa, envolto em panos. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã de hoje, às margens de uma rodovia no bar da vítima. O corpo foi achado dentro do estabelecimento, com uma perfuração no tórax e a estátua de uma santa em cima dele. O instrutor de paraquedismo foi morto a tiros durante um assalto na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu quando a vítima deixava o sogro e a sogra em casa. Mário e Yara ainda estão em choque. O casal voltava de uma viagem à Praia Grande, no litoral paulista, de carona com a filha e o genro, Ronald Aparecido da Silva, de 44 anos.
Ao parar o carro no bairro do Sacomã, pouco depois das 10 horas da noite, a família foi abordada por criminosos. Foi ele estacionar, abriu o porta-malas só para pegar o guarda-sol. E minha filha ficou no banco do passageiro com a cachorrinha na mão. Nisso, passou um carro todo apagado, lanterna apagada, um golzinho preto, tudo apagado. Pegou, desceu aqui à direita, logo em seguida apareceram os 3 assaltantes. A polícia acredita que os bandidos estavam em 2 veículos. Nestas imagens de circuito da rua, dá para ver um carro preto em movimento com faróis apagados. Ele vira à direita e estaciona na esquina. Em seguida, aparece um pedestre se aproximando. Então já vieram 2 armados, seguraram em mim aqui, pegaram o meu celular e a chave de casa. Quando o meu genro percebeu que ele abaixou a tampa do porta-mala, ele veio aqui e falou: o que está acontecendo? Só que tinha um terceiro ali no meio da rua, que ele não tinha percebido. Aí o rapaz chamou ele e deu um tiro do nada, ele caiu bem aqui na frente. Menos de 1 minuto depois, na mesma gravação, é possível ver no canto da tela 3 homens correndo. Já este vídeo mostra o carro dos bandidos indo embora, agora com as luzes acesas. Depois de atirar, o assassino e os outros 2 assaltantes conseguiram fugir. Segundo a família, Ronald levou um único tiro. O disparo acertou o peito dele perto da clavícula e atravessou o corpo até a região da costela. Ele foi socorrido pela própria esposa no carro deles até este hospital da região. Aqui, Ronald chegou a passar por cirurgia, mas sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. No IML, a ex-mulher de Ronald falou rapidamente. Era uma boa pessoa, super tranquilo, do bem. Atendendo a um desejo da vítima, a família autorizou a doação de órgãos. Ronald era apaixonado por animais e pela natureza. Trabalhava como instrutor de paraquedismo em Boituva, interior de São Paulo. O Exército Brasileiro investiga a morte de um militar durante um teste de aptidão física para ingressar em um curso. O sargento, de 27 anos, morreu no sábado e foi enterrado hoje. Um rapaz determinado, disciplinado e que sonhava em seguir a carreira militar. Era desta forma que amigos e familiares descreviam Gabriel Tretel Teles. Ele foi sepultado na manhã de hoje em Itu, no interior de São Paulo. O silêncio da família e dos colegas militares que vieram do Rio de Janeiro deu o tom da despedida. Gabriel atuava na Vila Militar, na zona oeste do Rio, como o 3º sargento. Ele morreu depois de passar mal durante um teste de aptidão física para fazer um curso de especialização operacional em paraquedismo. Segundo o comando da Vila Militar, o rapaz foi imediatamente levado para o Hospital Geral da Vila Militar e transferido em seguida para o Hospital Central do Exército. A morte foi confirmada no último sábado, 2 dias depois da internação. Segundo o comando da Vila Militar, o teste físico é composto por abdominais, corridas, flexões em barras e subidas em cordas. Além de Gabriel, outros militares passaram pela bateria de exercícios, mas apenas o jovem de 27 anos passou mal. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas, segundo especialistas, o calor intenso do Rio de Janeiro, associado aos exercícios, pode causar problemas de saúde. A exaustão térmica é uma condição em que a pessoa que foi exposta a alta temperatura, principalmente quando ela faz atividade física, ela perde muita água e perde uma série de substâncias que a gente chama de eletrólitos. Essa é uma fase, vamos dizer assim, inicial, um pouco antes de ocorrer a insolação, que é um estado mais grave dessa exaustão térmica, onde pode levar a comprometimento cerebral, inclusive com convulsão, perda de consciência até a morte. O Comando Militar do Leste, onde Gabriel atuava, instaurou um inquérito para apurar a morte dele. O prazo de conclusão das investigações é de 40 dias e pode ser prorrogado por mais 20. A polícia do Rio de Janeiro investiga a chacina que ocorreu nesta madrugada em 2 municípios da região metropolitana. Ao todo, 9 pessoas foram mortas. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. A polícia acredita que 2 assassinatos cometidos em Itaboraí estão ligados à chacina dessa madrugada que aconteceu no município e também em São Gonçalo, na região metropolitana. Com isso, o número de vítimas subiu para 9. 4 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, as mortes estariam relacionadas a disputas entre grupos rivais de traficantes. Testemunhas contaram que 4 homens armados e encapuzados em um carro prata circularam pela região, dizendo que matariam quem tivesse ligação com a venda de drogas. 3 vítimas eram da mesma família e foram assassinadas dentro de casa. Dos 9 mortos, apenas 1 tinha passagem pela polícia por tráfico. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. E agora o esporte. O final de semana foi marcado pela volta dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Confira os destaques da primeira rodada. Novidade no Corinthians. O goleiro Cássio e o lateral Fagner renovaram o contrato por mais 1 ano com o Timão. O vínculo passa a ser até 2022. E mais 3 reforços podem chegar ao Timão. O clube fez uma proposta para o Al Ittihad da Arábia Saudita e tenta repatriar o atacante Romarinho. Wagner Love discute a rescisão de contrato com o Besiktas da Turquia. Caso consiga, assina com o clube alvinegro. O outro é Guilherme Arana. O Corinthians quer comprar o lateral do Sevilha. A gente vem conversando, vem tentando entender o que eles querem fazer e ver se é possível achar um formato para que ele volte para cá. E o time está precisando, viu? Empatou com o São Caetano por 1-1 na estreia do Paulistão. No Palmeiras, o Felipão melhorou. O técnico passou por cuidados médicos durante a noite após sentir uma cólica intestinal durante a entrevista coletiva. Tem que saber para que time vai. Desculpe. Não posso mais. Desculpe. Talvez seja o estresse do empate por 1-1 com o Red Bull Brasil. No São Paulo, Gonzalo Carneiro vai ser punido. O atacante não apareceu para jogar contra o Mirassol e não deu satisfação. Mesmo assim, o time goleou por 4-1. O Santos também venceu, 1-0 diante da Ferroviária. Já o Diego vai continuar no Flamengo, hein, gente? O meia renovará contrato até dezembro de 2020. Ele foi o autor de um dos gols da vitória suada por 2-1 sobre o Bangu. No Vasco, o torcedor do Madureira encheu a paciência do técnico Alberto Valentim durante a entrevista coletiva. Filma esse senhor mal educado aí, só para o trabalho de vocês, está atrapalhando o trabalho de vocês. É que o time dele perdeu para o Cruz Maltino por 1-0. E o Botafogo, hein? Perdeu para Cabo Friense por 3-1. O Fluminense foi um pouco melhor e empatou diante do Volta Redonda, 1-1. No Gauchão, Emerson Santos garantiu a vitória do Inter sobre o São Luís. Já o Grêmio goleou o Novo Hamburgo por 4-0. Em Minas, os grandes foram bem. O Cruzeiro fez 3-1 no Guarani. E o Atlético Mineiro 5-0 no Boa Esporte. Um diretor de bateria da Escola de Samba Paulista Vai-Vai agrediu uma mulher durante os ensaios técnicos no último sábado. As imagens foram feitas por pessoas que assistiam ao ensaio nas arquibancadas do Anhembi. Anderson Roberto, conhecido como Pepe, puxa a mulher pelos cabelos e ela acaba pulando a cerca. Ele a empurra e ameaça. Na sequência, estas outras imagens mostram alguns integrantes da escola de samba tentando separar a briga. A moça se esconde atrás de um homem, mas Anderson a puxa pelos cabelos novamente. Em nota, a Vai-Vai disse que não compactua com atos de violência e covardia e que Pepe, um dos diretores da bateria, foi afastado. Johnny Depp, John Travolta e até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão concorrendo ao Framboesa de Ouro, o prêmio dedicado aos piores do cinema. Welcome to the 39th annual Razzie nomination. O Framboesa de Ouro é uma tradição que dá o que falar nos bastidores de Hollywood. Há quase 40 anos, atores, atrizes e cineastas são contemplados com o título de piores do cinema. Os que mais deram vexame nas telonas no ano passado, segundo os organizadores, foram John Travolta, Will Ferrell e o presidente americano Donald Trump.
Os filmes em que eles atuam ou são retratados receberam 6 indicações cada um. John Travolta é o protagonista do drama Gotti. Will Ferrell é o destaque da comédia Holmes and Watson. E Donald Trump é o principal personagem dos documentários políticos Death of a Nation e Fahrenheit November 9th. The American dream is dead. Johnny Depp, Bruce Willis, Jennifer Garner e até mesmo a primeira-dama americana, Melania Trump, também podem ganhar a Framboesa de Ouro. É um prêmio que ninguém quer receber, mas tem gente que entra na brincadeira. Foi o caso de Sandra Bullock e Halle Berry. As atrizes, ambas vencedoras do Oscar, já receberam um Framboesa com muito bom humor. A edição 39 do divertido Framboesa de Ouro vai ser realizada no dia 23 de fevereiro, na véspera da cerimônia do Oscar. Aliás, a aguardada lista dos indicados ao prêmio máximo do cinema vai ser anunciada nesta terça-feira. Será que os piores também podem estar entre os melhores? Vamos ver. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.